Na hora em que você vê uma criança de joelhos, rezando, pedindo pão, ou pedindo que sua vida seja poupada, eu estou usando essa simbologia porque ela é profundamente humana e desagradável. Nós temos vários absurdos nesse fato. O primeiro deles é como é que diabos existe no fenômeno da vida uma situação que leva uma criança em pleno estágio de inocência a enfrentar uma situação em que ele está para morrer de fome e tem que pedir pão a Deus porque nenhum ser humano dá. Como é que diabos isso pode ser possível? Mas isso existe. Sempre existiu aqui na Terra. O segundo absurdo é como é que nós, humanos que moramos aqui na Terra, nos acostumamos a ver crianças passando por isso devido à nossa incapacidade de sermos agentes da política da vida e criar uma vida decente, e a gente também se acostuma com isso. Mas a gente esquece que isso é absurdo, olha para a criança na televisão passando fome, mas continua acreditando em Deus. E na hora em que você acredita que existe um Deus que, entre aspas, financia isso, Deus, tudo acontece porque dele, entre aspas, isso foi emanado, e além de financiar, não se incomoda, não faz nada, mas nós humanos temos certeza que Deus cuida da gente. Se há um quadro absolutamente que comprova a estupidez humana, é esse. Ou estou errado? Porque nós nos incomodamos com a criança sofrendo, ou pelo menos se a gente vir repetidas vezes. A gente tira a vista para passar melhor, faz vista grossa. Mas Deus, se existe um Deus, nos termos em que nós pensamos existir, além de ter inventado uma realidade em que isso acontece, e em acontecendo esse tipo de escândalo, ele não faz nada, nunca fez. E nós acreditamos que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, amoroso, justo, perfeito. Onde é que está a falha? Nós não temos mais como descobrir isso. Nós que eu digo é a humanidade. Alguns humanos conseguem. Uma vez eu conversei isso aqui que eu estou dizendo para vocês com um um colega meu do Colégio Marista, que tornou-se irmão marista e depois padre. E eu me encontrei com ele no aeroporto da vida. E esse colega, esse amigo disse, rapaz, você enlouqueceu de vez? Eu digo, eu não, você. Por quê? Eu disse, não quero que eu explique, não. Mas ele insistiu, aí ele disse, vou tirar minha batina. Eu disse, não. Porque qual é a diferença entre o Rogério maluco que estava dizendo, ou colocando uma questão lógica para alguém que acredita em Deus e tinha sua vida devotada a Deus? É porque ele estava preso ou ele era escravo de uma fé, de uma crença. Se é verdadeiro ou não, não tem como ser comprovado. Eu não, entre aspas. A liberdade me levava, inclusive, a errar e a cometer um ato desagradável como aquele. Mas qual é a questão aqui? A questão, pessoal, é de dignidade, pessoal. A dignidade de um ser humano que aceita uma criança se ferrar, mesmo acreditando em Deus, inventa uma desculpa para tocar a vida adiante, o nome disso é fé, devoção, crença. Mas isso é digno? Esse é o problema. Aí, os malucos que, entre aspas, tentam olhar para o abismo sem enlouquecer de vez, não se sentem íntegros ou dignos, aplaudindo esse tipo de coisa. Aí, entre aspas, provocam esse tipo de atrito e costumam ser solitários, ou enlouquecem, ou mandam tudo à merda. E o mundo continua do jeito que está. Por que é que eu estou falando isso? Porque esses seres que nos assistem
foram eles que transformaram a humanidade nisso. Nisso que, nessa massa de seres quase racionais, mas tidos como racionais, que foram enganados via a devoção fácil, mas jamais refletiram a fundo e dignificaram a sua intelectualidade, a sua racionalidade, e se sentem mal, com dramas, com fragilidades, ansiedades, porque algo em nós não funciona bem, já que a vida é dolorosa. Então, esses seres, eles são assim e transferiram esse modo de ser estranho para a química da vida biológica. Mais especificamente para a química da vida dos humanos. Eles não fizeram isso por mal, eles fizeram isso porque essa é a única coisa que eles têm neles codificada, que é a maneira como eles são. E eles são desse jeito. Dementes, retardados, parvos. Não são malvados, porque eles não são racionais. Racionais somos nós que surgimos a partir de várias guerras alquímicas que a gente vai ver na palestra de hoje. E o que disso resultou, por incrível que pareça, foi a humanidade. E nos 2/3 líquidos do corpo de cada ser humano, repousa num tipo de química que nós ainda não compreendemos, que é uma porção líquida guarda em si uma outra porção líquida ácida, que traz em si a criptografia de absolutamente todos os movimentos mentais dos seres que geraram esse tipo de codificação. E isso está inoculado como sendo o nosso precioso DNA, do genoma de cada um de nós. Nós, humanos, fugimos à estupidez do todo universal e nos tornamos livres para sermos o que quisermos. Mas nem saber querer ser alguma coisa, nós humanos conseguimos mais elaborar esse querer ser, esse aspirar a vir a ser, de tão ultrajado, de tão sofrido estamos todos nós, de tanta pancada, que a gente voltou a ser um tipo de ser humano meio abobalhado, meio retardado, ainda que tendo a racionalidade disponibilizada em nós, mas a gente não faz uso e se torna tão babacoides quanto esses seres. O que esperar de uma situação dessa? Em que nós, humanos, perdemos o rumo, aliás, nunca tivemos um rumo próprio, vivemos de acordo com o que os deuses mandavam, mas se quem manda na gente é mais doido que a gente, ou menos capacitado, isso pode dar certo? Não tem como dar certo. E até agora não deu, e por isso os últimos 30 anos serviram para esses seres e para um núcleo lúcido de espíritos, como sendo a constatação de que, do jeito que a coisa veio até esses 13,8 bilhões de anos, não tem como, desculpem a frase, tá? A eternidade se estabilizar. A instabilidade em núcleos caóticos, que já infecta os núcleos paradisíacos, que antes eram invioláveis, isso está gerando um problema terrível que nem tem como ser comentado entre os seres humanos. E quem nos escuta, ou quem lê esses assuntos, quem reflete, esses DNAs são os únicos da Terra a estarem lidando com esse problemaço e, de alguma forma, acreditem se quiser, é difícil, tentando resolver esse problema. Mas do que diabos resolve se eu conseguir resolver isso em mim mesmo? Não vai mudar nada aí fora, não muda. Mas você, entre aspas, se emancipa em relação a isso. E quando chegar uma massa crítica de porções
de DNA que resolvam em si mesmo toda essa problemática acumulada ao longo da história universal, essa massa crítica vai começar a criar ondas e o bater de asas de alguns poucos termina provocando uma tempestade no sentido magnético de ajudar a transformar um contexto que nós não temos noção. Então vejam bem, nós humanos, os seres existem só para portar nos seus corpos porções líquidas que estão codificadas. Porções líquidas que estão inteligentemente criptografadas com algoritmos que produzem reações químicas, que produzem sensações no cérebro humano. E essas sensações vão fazendo o ser humano triste, feliz, em êxtase, curioso, ou seja, vão criando inclinações, tendências, e é assim que, entre aspas, essa química move a vida. A química trabalha no cenário da vida, mas também trabalha na produção de agentes da vida, para que os agentes da vida corrijam o próprio cenário da vida e a maneira como se vive. E a gente pensa que Deus é o arquiteto. Não é. Nós, humanos, somos produtos de muitas maluquices. Nós somos produtos de uma visão de um ser que nem sexuado era, nem emoção ele tinha, chamado Eulus Bell, que olhou para uma certa forma de vida e disse, isso está errado, que é Lúcifer. Nós somos produtos da maluquice de um ser chamado Epimeteu, na cultura grega, que inventava uma bebida nova a cada dia do fuso horário terreno, e ele era a grande cobaia dele mesmo, ou seja, ele era um alcoólatra, ele era droga, ele empurrava todas nele mesmo e ficava vendo o que é que ocorria. Quando Eva, lá na frente, tomou, não é uma maçã, mas uma bebida que uma serpente chegou para Eva e disse, ei, toma isso aqui, era da produção de Epimeteu. Não tinha registro de qualidade, é a porra louquice direta. A humanidade surgiu no meio de uma loucura dessa. É uma permanente tentativa de produzir uma alquimia que resolva o problema do momento. Então, assim, pessoal, a humanidade surgiu de vários incidentes, vários acidentes, de vários mal-entendidos, e nós surgimos com uma rara capacidade que os nossos criadores não têm, que produziu a mais louca das alquimias, e isso ainda está em curso, e é isso que nós vamos ver. Então, quem ainda tiver juízo e quiser sair por aquela porta, aproveite, porque agora vocês vão escutar um monte de loucura. Há coisas que realmente a gente não tem como na condição humana verificar. Então, é importante que a gente escute essa palestra com alguma prudência no campo da nossa racionalidade. Por quê? Porque se isso estiver correto, isso explica absolutamente o que somos. Só que se a gente tomar essa explicação como sendo correta, ela é dolorosa para a gente. Então, talvez a gente prefira permanecer na situação da santa ignorância para passar melhor e levar a vida adiante. Então, vejam bem, o que é que nós estamos dizendo? Esse ser, o ovo que saiu da cabeça dele, foi isso aqui, e dentro do ovo surgiu primeiro a ideia que ele tinha tido, mas como ele caiu aqui dentro, ele improvisou isso aqui, então ele surgiu aqui. Então isso aqui era algo plenamente desorganizado, mas com vida, e isso aqui era algo organizado, mas sem vida.
E essa história dos 13,8 bilhões de anos, isso perdurou pelo menos uns 6 bilhões de anos antes que surgisse vida aqui. Dessa história toda, desse enredo, a vida primeiro existiu só nesse universo vizinho de antimatéria. E só depois que ocorreram vários estágios de progresso é que essa vida veio para cá. Mas assim, vamos compreender isso. Esculhambado, com vida, organizadinho, sem vida. Nesse universo em que hoje nós habitamos, não existia vida. Era só o átomo de hidrogênio se unindo a um átomo de hidrogênio, vários átomos de hidrogênio formando uma nuvem de gás. Essa nuvem de gás, quando atingia uma certa densidade, se transformava em estrela. A estrela acendia luzes. Quando queimava o seu estoque de hidrogênio, a estrela explodia, produzia novos elementos químicos e assim o nosso universo foi se formando, estrelas, planetas, blá, 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 mas sem vida. No universo vizinho, esse drama estava se desenrolando, porque os demônios, quando surgiram metamorfos, aqui surge a figura de Shiva, que passa a criar uma raça demoníaca que se metamorfoseava, porque Brahma e seus anjos clones não se metamorfoseavam e eram robotizados. Quando surgem os seres demoníacos, Shiva dá de presente a Brahma a capacidade dele ter um corpo demoníaco, ou seja, em sânscrito o nome disso é Daiva, e foi assim que Brahma e Shiva se tornaram os dois chefes demônios do universo vizinho. Os clones obedeciam a Brahma e a descendência de Shiva obedecia a Shiva e começou a ter disputas. Isso está descrito amplamente em várias mitologias. Mais tarde, perto de 6 bilhões de anos após o início do universo, da criação, foi engendrada uma outra espécie de seres demoníacos, só que mais modernos, também com corpos de plasma, chamados de fenvães ou de elfos na mitologia nórdica ou na mitologia celta. Quem assistiu O Senhor dos Anéis tem uma noção da coisa. E todos eles foram destinados a viver em uma região específica do Brahmaloka, região essa que mais tarde foi chamada de Yggdrasil no âmbito da mitologia nórdica. Então, aconteceu a queda de Prabrajana, esse universo da gente começou a se organizar. No universo vizinho, surgiram 3 classes de seres ao longo dos 6 bilhões de anos. Os clones do Criador, os Shiva e seus descendentes, e Vishnu e seus descendentes. E essa descendência de Vishnu produziu essa coisa élfica, essa coisa mais moderna no âmbito desses seres. Mas qual é o problema? Com esses seres, os últimos aqui de Yggdrasil, surgiu uma novidade nesse universo vizinho, o padrão emocional. E surgiu também entre os elfos algo que não existia nesse universo vizinho, a curiosidade intelectual. Essas duas questões aqui, para surgir nos fenvães ou nos elfos, para que isso surgisse, esses corpos de plasma tiveram que lidar com um tipo de líquido que alguém criou na descendência de Vishnu. Ou seja, olhando para esses 3 grupos de seres ou classes de seres que têm corpos de plasma, os mais modernos, gerados a partir da energia de Vishnu, alguém teve uma ideia: se a gente introduzir nesses corpos, e repito, esses corpos não têm células. Eu vou falar disso ainda outra vez aqui a pouco. Mas se a gente conseguir introduzir dentro desses corpos algum receptáculo em que a gente possa colocar códigos mais organizados,
E eles fizeram isso, conseguiram. Pelo fato deles terem conseguido, esses seres passaram a sentir algo que os demônios mais antigos e os clones nunca sentiram, que é emoção. E também o ser que comandou isso aí, chamado Odin. Odin foi o primeiro demo que queria entender as coisas. A curiosidade intelectual de Odin está plenamente descrita na mitologia nórdica. Ele fazia de tudo para descobrir as coisas, para entender as coisas. Ninguém nesse universo vizinho queria saber nada, só queria conquistar, 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 conquistar. Quando Yggdrasil surgiu como sendo parte do universo vizinho, e os habitantes, os diversos tipos de elfos que surgiram em Yggdrasil, foram influenciados por isso aqui, a turma do universo do Brahmaloka, quando olhava para Yggdrasil, sentia isso que nós humanos sentimos, inveja. Literalmente inveja. Porque a maneira como se vivia em Yggdrasil era um padrão que, fora de Yggdrasil, no Brahmaloka, ninguém tinha. E os deuses antigos se achavam a rebimboca da parafuseta. Mas assim, Odin é que estava dando o show dele. E qual a questão? Brahma, Vishnu e Shiva começaram a infectar a vida no âmbito interno de Yggdrasil, e os Asgardianos, ou seja, os Aesir e os Vanir, que são dois tipos de elfos que surgiram em Yggdrasil, começaram a brigar, motivados pelas intrigas que de fora Brahma, Vishnu e Shiva inoculavam em Yggdrasil. Depois de muitas guerras, os Aesir e os Vanir, dois tipos de elfos, os mais importantes, resolveram fazer uma reunião. Então, Odin e os Aesir, e Freya e os Vanir se reuniram e fizeram um juramento de nunca mais guerrearem entre eles. E como é que um juramento dos seres era registrado dentro do padrão lógico da época? Esses seres, quando saíam da reunião, cuspiam numa tigela. A saliva de todos ficava junto, ficava no mesmo ambiente. E na saliva tem o quê? Devido à questão holográfica, está lá registrado o código fonte definidor, ou seja, o DNA de cada um deles. Preste atenção. Aquilo ali formava um computador, falando em coisa líquida, tá, pessoal? E o juramento que eles fizeram estava registrado naquela porção ali de saliva junta, porque todos cuspiram depois de terem feito o juramento. Então, se eles juravam, eles marcavam primeiro no seu código, depois cuspiam, então estava registrado. E aquela coisa junta funcionava como sendo uma coisa viva, ligada a todos os seres que ali depositaram o seu código, porque se um ser que havia feito aquele juramento começasse a ter ideias ou emoções contra aquilo ali, ó, alinhava o ser com o juramento que ele havia feito. Essa tecnologia aqui de juntar porções líquidas, tem porção e poção, tá? São duas palavras distintas. Porções líquidas numa só porção, ou seja, numa só beberagem, ou num só, sei lá o quê, numa vasilha,
Isso aqui funcionava como um mecanismo que tinha vida própria. Isso aqui é o quê? Alguma coisa líquida, porque a saliva é líquida. Ah, mas os robôs, os clones, tinham saliva? Não, não tem. Como eu disse a vocês, o corpo deles não tem nada parecido com os humanos. E Shiva e os demônios de primeira hora? Também não. E Vishnu e os demônios de primeira hora? Também não. Só quando os fenvães ou elfos foram criados é que essa coisa de ter líquido dentro do corpo de plasma deles, ou um tipo de líquido que ainda não é água, surgiu, permitindo que o que a mente pensasse ficasse gravado na saliva, na porção líquida. E você não podia ir contra o que você mesmo havia marcado no seu código. Quando a reunião terminou, Freya e Odin conversando, disseram, olha, se a gente conseguisse criar um ser dessa poção, porque essa poção traz em si as melhores marcações que nós, Aesir e Vani, já tivemos, são os nossos melhores votos. Então, se um ser pudesse sair daí, aí Odin, é uma pena que a gente não saiba fazer essa alquimia, se transformar num ser. Nossa alquimia interna está toda junta aí, mas a gente não sabe produzir um ser a partir daí. Só que uma das classes de elfo fez um batimento aqui, nessa poção líquida, e criaram um ser chamado Kvasir. Esse ser surgiu a partir dos elementos químicos na vasilha. E, como na vasilha tinham as melhores marcações criptografadas das consciências individualizadas dos elfos, esse ser surgiu como o elfo mais inteligente de todos. Isso aqui aconteceu muito tempo antes do Samudra Manthan. Isso aqui aconteceu há cerca de 5, 6 bilhões de anos atrás. Samudra Manthan é milhares de anos, uma coisa mais moderna. Mas entendam, nós estamos falando do quê? Que de uma porção líquida surgiu um ser. Não, eu não acredito nisso não. Problema seu, carapá. Quando papai e mamãe transaram, Maninha soltou uma porção líquida que ficou na sua trompa de Falope, Painho soltou várias porçõezinhas líquidas que vieram nadando na trompa de Falope da mãe. Aí um belo dia, uma coisinha líquida se encontra com outra coisinha líquida, ou seja, o espermatozoide fecunda um óvulo, e você nasceu. Seu corpo surgiu disso. Tem alguma diferença? Eis o problema. Não tem. É o mesmo processo, só que agora alojado num corpo biológico, e isso era alojado nas mentes de corpos de plasma. A mitologia nórdica descreve isso. Então, assim, pessoal, misturar líquidos para ver o que é que dá é hoje gourmet. A gente faz sucos maravilhosos, sopas maravilhosas. Então entendam, essa coisa chamada alquimia é muito sério. Só que a gente não tem noção. Hoje nós estamos aqui, mas o tragicômico é que nós fizemos parte disso, existindo como fenvães, elfos, demos, nesse universo, hoje estamos como humanos. Mas, de novo, na época em que isso estava acontecendo, não existia isso que nós chamamos de humanos ainda. Várias vezes
etapas decisivas de uma história que a gente desconhece, conseguiu produzir novas alquimias dos restos da velha alquimia que foi destruída, e várias vezes esses mesmos seres doentes destruíram as novas alquimias pelo simples fato de que eles não podiam fazer bom uso dela. Às vezes você vê um artista, o cara lançou 20 álbuns, músicas maravilhosas, aí chega um babaca que nunca produziu nada e diz: essa música é uma merda. Aí você olha para a figura que diz que a música é uma merda. Você diz: por quê? Ah, porque... Aí... Tá bom, você já fez alguma música? Não. Rapaz, como é que diabos você se acha entendedor de música se você... Não, ou seja, nós humanos não percebemos quão demorado é a construção de qualquer coisa, ainda que esteja errada. E quão rápido é você chegar e destruir. Então qualquer imbecil destrói tudo. A maneira primordial de existir do universo vizinho reside no seguinte aspecto. Primeiro emergiu o Criador caído como uma espécie de vírus atrás de um corpo para se hospedar. Esse eu queria organizar-se, mas não tinha corpo. Então esse eu, através da força mental dele, foi mexendo nos elementos que existiam no mar caótico que ele vivia, do jeito que um vírus existe no nosso corpo atrás de uma célula para poder se hospedar. Ou seja, esse eu do Criador caído, Brahma, criou um corpo para hospedar o eu dele. Então o eu sempre, entre aspas, está vinculado a um corpo no âmbito desse universo, ou desses dois universos gerados por Parabrahma. Eu estou só dizendo que não há eu se não existir um corpo. Ou de plasma no universo vizinho, e hoje, nesse nosso universo biológico, para que um eu atue aqui, ele tem que estar ligado a um corpo. Então, na nossa lógica, só existe eu particularizado se estiver funcionando ou sendo expresso através de um corpo, seja corpo de plasma ou corpo biológico. Mas assim, eu preciso chamar a atenção de vocês. Existem diversos tipos de eus que atuam dentro desses dois universos e não têm corpo. São ainda eus considerados tipo vírus. Estão atrás de hospedagem. Esse livro projetal talvez fosse o mais importante ser lançado, porque conta toda essa história em níveis que eu aqui na palestra não consigo passar devido ao tempo. É uma revolução na alquimia podre do Criador, transformando podridão em beleza que está em curso. E nós, os humanos, fomos inoculados com essa sujeira para que o eu de cada um de nós transforme a sujeira guardada no nosso DNA através das atitudes mentais que só humanos podem ter. E sabem qual é a atitude mental advinda de um cérebro humano que mais marca alquimicamente essa coisa de codificação líquida? É a criação artística. Não tem outra que chegue nem perto disso. A explosão artística, seja você está criando um quadro só para você, ninguém mais no mundo vai ver, mas naquela hora que você está criando o seu genoma, recebe a mais profunda mutação alquímica, porque ele tem que se elevar ao nível do êxtase criativo. Ainda que o que você faça, alguém olhe e diz: você que fez esta merda. Problema de quem olha.
Sim, fui eu. Aquilo tem um valor inestimável que está marcado em mim. Se outro gostar, bem. Quando você escreve uma frase, uma poesia, uma música, produz um livro, um cinema, um curta-metragem, uma escultura, um quadro, qualquer coisa artística, é seu cérebro se fazendo Deus, no sentido criativo, e o seu genoma, ele é convidado a ir no nível de criação que ele nunca fez antes. Cada criação é um batimento formidável que a sensação do eu humano faz em si, na sua condição biológica e no espírito que lhe anima, que a gente não tem ideia. Essa é, entre aspas, a marca número 1 desse processo de alquimia, de transformar a podridão acumulada sob a forma de códigos podres em beleza. A número 2 é criação artística. São vários níveis de criação. Mas o que é que a humanidade faz? Devoção. Sente a devoção, só que a devoção você não está criando nada, você está se fidelizando em termos de perder sua liberdade de consciência e de criação e querer que um outro ser a quem você agora é devoto, este é que vai criar para você as bênçãos. Ferrou. Desculpe falar assim. Ferrou em termos de evolução pessoal. Porque você está dizendo, eu sou incompetente por mim mesmo de promover qualquer... Tem que ser outro a pegar uma chave de fenda, enfiar no meu DNA e mexer parafuso para aqui e para lá. A humanidade faliu por isso. Porque esses seres não sabem mexer neles mesmos, eles nunca souberam o que fazer deles mesmos, e tentaram fazer da humanidade o que eles achavam que era o melhor, o correto para eles, e deu essa M toda aí. Então, esse código de Dana é o que veio do Brahmaloka e foi semeado no nosso universo, dando origem à vida biológica. Isso é o que sobrou da alquimia desse universo vizinho até esse instante. 6, 7 bilhões de anos após o início do universo. Foi aqui, então, que o nosso amigo Morrensô, só repetindo, criou o projeto Talma e teve início a codificação líquida. Houve a alquimia de Yggdrasil, houve o Ragnarok e sobrou a Terra. Então, pergunta. Como os seres demos, habitantes do universo vizinho, após os drásticos eventos ocorridos no Ragnarok, conseguiram criar uma ciência médica e os medicamentos que curassem as suas dores corporais e mentais e o posterior legado herdado pelos humanos? Resposta. Por meio de uma desesperada e arriscada artimanha de Vishnu, que produziu com a ajuda de Shiva um novo padrão alquímico após a destruição do que havia sido gerado na gestão de Odin, no condomínio celeste Yggdrasil, mas que, infelizmente, tudo foi destruído há cerca de 300 milhões de anos. Assim, em tempos mais recentes, com os restos desses códigos, Vishnu elaborou um plano de difícil consecução que passou à posteridade da cultura demodármica e dos humanos, conhecido como Samudra Manthan. Esse nome demodármica significa dizer que a cultura dos demos foi o conceito de Dharma que Krishna ensinou para que os demos pudessem honrar um padrão educacional. Então agora a gente vai começar a falar sobre o Samudra Manthan. Então o Samudra Manthan foi um evento que aconteceu há alguns milhares de anos. Muito provavelmente coisa de dezenas de milhares de anos. E como isso se deu? Nessa época, existia, nesse universo vizinho, e ainda existe, classes de seres que nós chamamos de deuses. Nenhum ser desse universo vizinho
chega nem perto de um conceito decente de Deus. Mas a nossa ignorância foi utilizada de tal maneira que a gente chama todos eles de deuses. Mas tudo isso é furado. Todos esses seres têm grau de demência, ou muito forte ou muito fraca. E assim, são seres que também não pediram para existir, tais quais nós. Existem sem ter a menor noção do que diabo está acontecendo. E o pior, não morrem. Eles são esses mesmíssimos seres desde que emergiram para a vida em algum momento da história desse universo visível. Se nós perguntarmos como é que funciona a aristocracia dessa maluquice, o Mahabharata conta que há um conselho de deuses formado por 32, 38 deuses, que seria a elite da elite da elite desses seres, sendo isso composto por 3 senhores da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, usando os nomes da mitologia hindu, e o resto seriam deuses que compõem a aristocracia, e esses deuses têm as suas descendências, então essa aristocracia trimurtiana seria que comanda esse universo. E também tem um representante deles no nosso universo, que é um ser que foi engendrado por Morhensoul há 6 bilhões de anos, depois que a codificação líquida foi inventada por ele. Esse ser foi engendrado no lado biológico, como um ser biodemo. Na cultura arábica, hebraica, o nome dele é Rokhma. Quando essa história da existência desse ser chegou na cultura grega, Rokhma foi chamado de Sofia. Não é nome, é epíteto, encarnação de sabedoria, ou da sabedoria. Então isso é a aristocracia que comanda esse universo. Ou melhor dizendo, a aristocracia que comanda os 2 universos, que comanda essa criação. Quantos desses seres conhecem Prabhajna, que é o tal Brahma, que é um deles? Ninguém, nem Brahma conhece ou se reconhece como Prabhajna, porque esse assunto está além da percepção desses seres. Mais recentemente, essa aristocracia se viu defrontada com um problemaço. Qual o problemaço? Todos eles estavam sofrendo muito. Mas sofrimentos que a gente, com a dor biológica, nem sabe, nós não temos nem palavras para fazer analogia. Nessa época, os chamados seres olimpianos na cultura grega, ou devas na cultura hindu, que é a turma de Zeus, foi a última geração surgida, e os titãs, ou os asuras, essas 2 últimas gerações de deuses, eles passaram a sofrer tanto quanto as gerações dos deuses velhos, de Cronos, de Uranos, blá, 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 blá. Vishnu teve a ideia de, junto a uma loca desse universo vizinho, em que Varuna, tido também como Poseidon, depende da mitologia que você usar, ele tem uma loca aquática nesse universo vizinho, em que lá várias classes de seres foram criadas e vivem. Só que esse ser, ele em algum momento fez uma relação com um outro ser que na mitologia ariana hindu chama-se Kasyapa, filho de Marit, um dos 7 rishis sagrados da geração regenerada de Brahma. E Kasyapa criou uma porrada de seres peçonhentos aquáticos que mordiam todo mundo. Brahma e outras pessoas ficaram pé da vida com aquilo, porque se já a vida era horrível, e ainda mais agora, quando eles iam passear na loca mais bela em termos de líquido que existe nesse universo vizinho, eles eram mordidos por confusão mil lá entre esses seres. Esse fato
produziu várias reuniões no Conselho de Deuses. Foi quando Vishnu decidiu. Tive uma ideia. Que ideia? Do jeito que os asgardianos e os Aesir e Vanir conseguiram reunir numa tigela só as suas salivas com os seus códigos, eu vou dar um jeito de reunir em algum lugar líquido os códigos de tudo que existe. E em reunindo, eu vou bater isso aí até as coisas começarem a emergir. Por quê? Porque se eu estava dizendo para vocês que a opção mais formidável de se criar novas sequências genéticas via uma alquimia criativa é a explosão artística, e eu disse, e a segunda forma é também artística, a terceira, mas há uma outra maneira horrorosa de você produzir uma nova alquimia. Essa maneira horrorosa chama-se estresse extremo. É quando você está passando por uma situação horrorosa, todo o seu corpo, todas as suas células sentem pavor. Aí, nessa hora, de repente, você pula um muro que em nenhuma situação você conseguiria pular, mas naquela hora, algo surge em você. Isso é alquimia, pessoal. Então, assim, o êxtase criativo, o estresse extremo e a devoção, que no meio dessa confusão, mas isso aqui é o espectro de atitudes mentais possíveis aos seres para que eles produzam suas formas, pensamento e formas, sentimento, e isso fique marcado em algum lugar, ou seja, nos registros acásicos ou akáshicos, que é a memória quântica dos elétrons, mas na codificação líquida, o líquido passou a ser o computador que dá guarida. É o hardware que recebe o software, ou seja, a água é o computador que guarda as informações mentais que nela incidem e a água grava aquilo ali, o líquido grava. E o DNA da gente é exatamente exemplo disso. Então, o tal estresse extremo, quando Vishnu inventou essa maneira de fazer isso, ele podia ter usado o êxtase criativo, mas esses seres não fazem uma poesia. Prestem atenção. Apolo era considerado o maior músico que encantava todos os animais, todos os deuses, todos os seres humanos, porque ele tinha uma lira. Vocês sabem o que é uma lira? É um instrumento simples, e você, monocordicamente, puxa um som, tipo uma harpinha. Aí a gente diz, mas como é que esses deuses não conseguiam fazer uma guitarra? Não conseguiam fazer um super teclado, tocar uma flautazinha, Shiva furava um bambu para... Que diabo de Deus é esse que não consegue sofisticação tecnológica para produzir? É porque esses seres são dementes, isso é tragicamente assim. Então Vishnu, quando imaginou a melhor maneira de produzir novas sequências genéticas para aplacar, suavizar a dor desses seres, ele não foi para a ideia do êxtase criativo, ele foi para estresse extremo. Aí qual foi a genialidade do rapaz? Eu vou reunir o que de pior existe em termos de registros, de código fonte definidor de todos os seres que existem nesse universo vizinho,
E, inevitavelmente, também vai ter o que de bom existir nesses seres. Então, Vishnu e Shiva começaram a criar, e Brahma, várias confusões em torno de Yggdrasil. E vizinho à expansão de Yggdrasil, existia uma loca que eles usaram para criar uma espécie de coisa líquida que era o esgoto do esgoto do esgoto desse universo vizinho. Em termos de juntar os códigos complicados ali em resumo, Vishnu colocou o código de todos os seres numa espécie de um lago, nessa loca próxima a Yggdrasil, vamos dizer assim. Aonde foi Yggdrasil? Aonde havia sido Yggdrasil, melhor dizendo. Porque na época em que o Samudra Manthan ocorreu, 300 milhões de anos antes, Yggdrasil já tinha se acabado. Mas foi construído ali perto, talvez para receber ainda os... Mas qual o problema? Cadê tecnologia para bater a água de um oceano desse, ou de um lago desse? Do jeito que não tinha tecnologia para música, também não tinha para nada. Esses seres, eles eram deuses, mas nos filmes eles aparecem com coisas meio obtusas, meio broncas, mas é porque, de novo, eles são dementes. Então Vishnu disse, tranquilamente eu vou me transformar numa super serpente. Não, mas o senhor, o Vishnu, você é um deus, você não... Não, então eu vou pedir aos descendentes de Kadru, eu vou pedir a Ananta e a Vasuki, o rei e príncipe das cobras, respectivamente. Mas aí, quando a gente fala em cobra, não é cobrinha, não. São serpentes gigantescas, dragonoides. Aí Vishnu diz, descobri a solução. Vou me expressar através de um avatar meu dessa forma. Aí surgiu Ananta e Vasuki, mas Vishnu não se fez aqueles seres, ainda que em alguns Puranas é dito que Vishnu é que se transformou naqueles seres, mas ele convocou primeiro Vasuki, que era um cobraço, chamou, olha bem, chamou os Asuras e disse, ei, Asuras, vocês que foram os primeiros a surgir nessa última etapa da criação, segurem bem a cabeça de Vasuki, e vocês, Devas, que foram os últimos a surgir, os olimpianos, segurem o rabo. Quando esses seres fizeram isso, aí Vasuki começou a se sentir incomodado, porque tinha uma turma segurando a cabeça dele e outra segurando o rabo. Aí Vishnu chama Ananta, desincomoda Vasuki para que ele tenha vontade de cuspir. Aí Ananta, que é outra cobra grande, começou a imprensar Vasuki, ela começou a abrir a boca, começou a soltar vapores. Aí a água do lago começou a... Isso demorou milhares de anos para ser conseguido. Quando estava conseguido, aí Vishnu disse, segura que eu vou começar agora a provocar Vasuki para ela bater com o rabo. Aí os Devas, a gente não vai mais segurar o rabo de ninguém, não. Nós somos os Devas, os últimos, mas os primeiros, porque somos os mais poderosos. Nós vamos segurar a cabeça. Os titãs é que vêm segurar o rabo. Aí teve guerra entre titãs e asuras por causa disso. Aí Vishnu teve que esperar isso passar, porque o Samudra Manthan não foi algo que aconteceu assim, não. É um processo louco, demorado. Até que um belo dia, o rabo da serpente começa, de fato, a bater a água dessa coisa chamada oceano de leite, que não tem nada de leite. Era um oceano ácido, sulfuroso, fedia que só...
E os deuses lá, tudo fazendo. Parece brincadeira. Aí, tá saindo alguma coisa? Tá. O quê? Saiu o rala-rala. No Nordeste, rala-rala, vocês nem querem saber o que é, porque vocês estão no Nordeste da Bahia, mas tem um Nordeste mais complicado, que é onde eu moro, o Rio Grande do Norte. Mas o nome do veneno que saiu é rala-rala, pessoal. E era um veneno tão horroroso que os 3 mundos, o mundo dos deuses, ou seja, o Brahmaloka, o mundo dos mortos, que é uma parte desse Brahmaloka chamado Tártaro, e esse universo, a coisa era tão horrível que esse veneno ia destruir o que restava da criação de Prabrajna. Ou seja, o Samudra Manthan, no início, deu merda. E feia. O que fazer? Ninguém sabia o que fazer. Aí Vishnu, Shiva nos ajude. Brahma implorou a Shiva. Aí Shiva assumiu uma forma dele, engoliu o veneno. Engoliu, mas não levou para o organismo. Ele sugou o veneno, guardou na garganta, mas até hoje existe uma forma de Shiva, acreditem se quiser, com a garganta azulada, porque o veneno está lá. Se descer, essa forma morre. Se voltar, a criação se acaba, então Shiva é o herói que segura isso aí, o rala-rala, também tem um outro nome para ele. E ele disse, eu te seguro, continuem. Aí Shiva segurou, aí começou o bate-bate de novo. Aí finalmente começaram a surgir Ratinas, que são, Ratina em sânscrito quer dizer joia, algo precioso. Então é isso que nós vamos ver agora. O que é que surgiu nesse batimento de leite? A última live que eu fiz, eu falei em Kalpa Vriksha, que é a árvore do desejo, foi algo que surgiu nessa maluquice. Porque enquanto a turma estava batendo lá, Vishnu, nas suas melhores intenções, lembrou-se que Samudra Manthan é transferência de produtos mentais entre lokas. Numa outra loca dele, Vishnu, em Vaikunta, existia uma super formação de um ser que hoje a gente chama isso de árvore. E essa árvore alimentava os seres de Vaikunta de uma forma que a gente nem imagina, mas era parecido com o que cada um precisava em Vaikunta, pegava na árvore e a árvore produzia. Mas lembrem-se, esses seres são dementes, então eles precisavam de coisas simplórias. E em Svarga, que é outra loca onde Indra tinha o seu quartel-general de comando, também tinha outra árvore, e Vishnu mentalmente misturou as duas, aí surgiu Kalpa Vriksha como sendo um dos Ratinas, ou seja, uma das joias preciosas do batimento. Como eu disse na palestra, ou na live, surgiu aquele monumento que representava a benevolência de Vishnu para com os seres da criação. Aí os Devas e os Asuras olharam para aquilo, que maravilha, mas eles não sabiam pedir. Pode pedir o que vocês quiserem. Aí eles, o que é que eu quero? Não sei. O que é que eu quero? Ai, meu Deus, qual é o meu problema? Não, na minha casa não tem um negócio para eu segurar. Eu quero um negócio para segurar. Esses seres, eles não sabiam. Então, assim, isso está registrado, pessoal, em vários livros. Isso está registrado no Vishnu Purana,
no Vayu Purana, no Mahabharata, no Bhagavatam Purana. É uma história que é contada. Os hindus idolatram a história, mas não entendem muita coisa, ou entendem o que podem. E é isso que a gente vai analisar aqui. Por quê? Vocês vão entender. Para continuar assistindo a essa palestra completa, acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais. Uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.